Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom, a partir desse momento estamos em rede com a Rádio 8 FM de Caraguatatuba. Bom dia, ouvintes do Litoral Norte. Conosco o Rodney Brocanelli. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime da Rádio 8 de Caraguatatuba. Ô, compadre, você quer que rode primeiro o áudio do Rony Magrini ou você quer comentar primeiro? Não, eu queria antes fazer um outro comentário, um pronunciamento que eu acho que se faz necessário. Desculpa, por favor, eu não sou o tema, vamos lá. Tá? Mas eu precisava falar uma coisa. Referente a um episódio que aconteceu essa semana, então eu queria dar um recado aí, não só para você, mas para os amigos ouvintes da Showtime. O Rádio Amantes no Ar é um programa sobre análise do rádio, tá? Então, mal comparando, eu espero que as pessoas não se ofendam com isso, é que eu faço mais ou menos o papel que o grande Vicente Leporassi fazia há uns 30, 40 anos, que é pegar, abrir um jornal, na verdade, às vezes ele pegava o Diário Popular, outras vezes ele pegava o Estadão e comentar as notícias do dia, né? Com o Flávio ao lado dele, se você não sabia. Flávio Fufunha era o operador de áudio também. Não, o Fufunha não tinha nascido. O que eu faço no Rádio Amantes não é isso. Claro que nem sempre eu vou comentar notícias que saem no blog Rádio Amantes. Tem coisas que saem no Rádio Amantes que eu não trago para cá. Agora eu costumo trazer para cá notícias de outros portais, o Tudo Rádio, o Anderson Chene, o Adriano Barbiero e o Rádio de Verdade. Eventualmente, quando sai alguma coisa em algum outro lugar, a gente traz para cá para comentar. Às vezes pode ser que por um lapso, de acordo com a dinâmica do programa, eu não cite o lugar onde saiu a notícia. Mas, repetindo, é muito mais por um lapso do que por má fé. Então, não há má fé aqui nesse espaço, a gente sempre procura trazer, você é testemunha, João, você é o Flávio. Sim. Opa, você é muito sério. A gente sempre cita aqui a fonte. Então, eventualmente, se isso não aconteceu, foi por uma falha minha. Então, esse é o recado que eu queria dar aqui para os ouvintes e para um monte de gente, tá? Que está aqui na escuta, que acompanha. Aliás, eu me sinto muito honrado pela audição do Rádio Amantes no Ar por parte de pessoas que são formadores aí de opinião nesse meio. Então, de qualquer forma, esse é um recado que eu queria deixar bem claro aqui. Houve alguma reclamação? Sim, talvez. Eu conto fora do ar, mas de qualquer forma o recado é isso que eu queria passar para as pessoas que estão ouvindo o Rádio Amantes no Ar. A gente fala, a gente comenta as notícias, mas a gente sempre cita a fonte. E tem um detalhe, né? A gente tem um arquivo do Rádio Amantes no Ar aí de 4 anos. Então tudo isso está no YouTube ou está no meu blog. Então, quem quiser... E está no SoundCloud também. Está no SoundCloud também. Da rádio, está tudo lá. É que a gente está indo para o 4º ano do Rádio Amantes no Ar. Então, de qualquer forma, tem lá. Escutem lá que vocês vão achar várias vezes em que as fontes de informação foram citadas. Sim, okay? Claro. Bom, vamos lá, você quer falar primeiro do Rony Magrini ou quer que rode? Não, deixa eu falar rapidamente do Rony Magrini. Então, foi o que eu escrevi lá no blog, né? Pobre Rony Magrini, volta e meia, ele é obrigado a atender ouvintes dentro do seu agito geral, aquele programa que vai ao ar nas noites da Rádio Globo, quando não tem futebol, é claro, perguntando sobre as mudanças da Rádio Globo e de profissionais que saíram da emissora. Então, na madrugada do último sábado, um ouvinte chamado Léo ligou, conversou com ele e em determinado momento perguntou sobre o Pedro Trucão, que deixou a emissora e foi para a Rádio Capital. E aí ficou aquela situação, só que dessa vez, né, eu lembro que da outra vez o Rony Magrini, que eu trouxe um áudio mais ou menos nesse sentido, o Rony Magrini ficou meio constrangido. Ficou. Agora não, agora ele levou na brincadeira. Se a gente puder rodar agora, João... Vamos sim, eu só quero mandar um grande beijo para minha prima Maria Eugênia Alckmin, de Mogi das Cruzes, para o meu primo, o Rodrigão. Abraços. E para o marido dela, o Sebastião. Obrigado pela audiência, Maria Eugênia. É um privilégio, uma alegria muito grande saber que, principalmente, o Rodrigo está ouvindo o nosso programa. Opa. Porque o Rodrigo é o cara, viu? E ela ouve toda a programação. Obrigado a você. E ela tem uma instituição em Mogi das Cruzes, a APAF, que cuida de crianças. Bacana. Com Parabéns. lábio leporino e fenda do palatino. E ela faz isso há muitos anos. Vamos lá falar do Rony Magrini. Fica à vontade, Léo. E o Trucão, sabe onde ele tá? Eu sei, mas não posso falar, né, filho? Se eu falar, vai sujar pro meu lado. Que é Eu isso? gosto muito do programa dele, certo? Se eu falar, a polícia vem me pegar aqui na porta, né? Eu não tô afim de ir pra delegacia, não. Você entende, né, filho? Nem fala isso. Você faz umas perguntas que é difícil a gente responder, né?
Tá certo. Bilu Teteia pra você. Pra que você vai oferecer as músicas? Pra minha mãe Elizabeth, meu pai Zacarias, meu irmão Daniel. Sim. E pra todos os ouvintes da Rádio Globo e pra você. Beleza, e você vai casar quando? Parar de dar trabalho? Eu vou dizer uma coisa pra você, ô Rodney. Eu não entendo por que tem isso das emissoras que não falam de outra emissora, não dizem onde é que tá fulano. Eu vou dizer uma coisa, se alguém não gosta da nossa programação, põe na 102.9, lá com o Glauco, que vai ouvir música adulta também. Ou coloca na que eu gosto muito, na Alfa, põe na Alfa 90, põe na Alfa, coloca onde quiser. Eu não vejo nenhum problema em você dizer, olha, agora na Rádio Bandeirantes estamos tocando música adulta, ou tem jornal, quem está no ar agora é o Glauco fulano, Guimarães, ou é fulano, ou é ciclano. Eu não vejo nenhum problema nisso, Rodney. Eu também não vejo problema nisso, né? Vocês lembram que eu sempre costumo citar aqui que em épocas passadas, né, a Semana do Rádio era muito comemorada pelas emissoras de rádio. Então, eu lembro de Jovem Pan fazendo programas, né, naquele São Paulo Agora, o extinto São Paulo Agora, que era um programa aqui ao ar na parte da tarde, e eles chamavam gente de outras emissoras para conversar. Tem aí na internet, é célebre, um programa em que o Osmar Santos levou o Fiore Gilhote e o Pedro Luiz para falar sobre narração esportiva, e as emissoras deles foram citadas, enfim. Olha, e daí, eles estavam, você não estava conosco ainda, Rodney? Uma vez nós colocamos José Paulo de Andrade, como é que é o nome daquele? Aquele que faz, inclusive, faz a Jovem... Joseval Peixoto. Isso. Pusemos Joseval Peixoto, porque antes e acima de tudo, Joseval é meu pessoal amigo e foi meu advogado nos anos 70. Sabe? Então eu tenho um carinho muito especial por Joseval Peixoto, sabe? Nós colocamos aqui o Pedro de Alcântara. Qual o problema nisso? Tem rádio nos Estados Unidos, Rodney, não sei se você sabe, que uma rádio não ser a rádio da outra. Sim. Qual é o problema? Sim, nenhum. Sabe? Flávio, você citou bem o exemplo dos Estados Unidos. Eu vou um pouquinho mais longe. Televisão, as emissoras de TV citam as outras. Pois é. Sim. Qual é o problema? Não sei se você acompanha as transmissões de basquete, da Liga de Basquete norte-americano, a Liga de futebol profissional, futebol americano. Sim. Às vezes eles publicam lá uma arte com os próximos jogos e tem sempre lá do lado o logotipo da emissora que vai fazer a transmissão. Claro, então, por exemplo, olha, qual é o problema, sabe? Isso é mentira do Flávio, ele não assiste futebol americano, basquete, nada. A única coisa que ele não assiste. A única coisa que ele assiste é aquelas lutas daquelas mulheres na geleia lá, naquele negócio. De lama? Não é de lama, aquele negócio que parece uma meleca, uma geleia. É a única coisa, no gel, é a única coisa que Flávio assiste aquilo. Ele passa horas, dias assistindo aquilo. O esporte que eu gosto muito, Rodney, lá de fora é o rugby. Eu gosto muito do rugby. Legal, outro dia de madrugada estava passando, acho que uma competição aí com a França, a Itália. Isso, gosto muito do rugby. Mas é uma coisa parecida. Veja como vocês são pé de chinelo. Por quê? Eu só assisto golfe. Ai, nojento. Eu quero mandar um abraço a Hugo Botelho, dos canais ESPN. Então, se você assiste golfe, João, você já deve ter preparado com as narrações. Não entendo porra nenhuma, mas assisto. Eu acho aquilo fantástico. O cara dá uma paulada, a bola vai a 200 metros e cai dentro do buraco. Bom, e onde é que está o Pedro Trucão, hein? Pois então, agora a gente vai responder a pergunta do ouvinte. Por favor. Espero que ele esteja ouvindo o Rádio Amantes no ar. O Pedro Trucão está na Rádio Capital, seguindo informações 1040. Nosso amigo Adriano Barbeiro, do Bastidores no Rádio. Pedro Trucão fez a sua estreia na última segunda-feira, dia 15 de maio, na Rádio Capital, das 5 às 6 da manhã, onde passou a apresentar o programa Fazendo Rastros pelo Brasil. Pedro Trucão estará em 3 horários na emissora, das 5 às 6, das 17 às 18 e das 22 às 23. O Trucão chega à Capital AM levando importantes patrocinadores depois de deixar a Rádio Globo devido a mudanças na grade de programação. Porém, todavia, não obstante, como nem tudo são flores, para a chegada do Pedro Trucão foi necessária a saída do apresentador Ricardo Leite, que já estava na emissora há um bom tempo. Então o Ricardo Leite foi demitido para a entrada do Pedro Trucão. E aqui a própria nota do Adriano Barbeiro, do Bastidores do Rádio, está dizendo que o comunicador levou importantes patrocinadores. Então é aquela coisa, só somar 1 mais 1 que vai dar 2. Então, felizmente o Ricardo Leite saiu porque ele não tinha patrocinadores, então no seu lugar o Pedro Trucão, que chegou com grana para investir na Rádio Capital. Infelizmente hoje
Assim, claro, eu não vou entrar no mérito da questão da qualidade do Pedro Trucão. Ele é um excelente comunicador. Não, tudo como bem. A gente ouviu no áudio aí do programa do Rony Magrini, é um camarada que tem o seu público, mas é aquela coisa, se o cara tem dinheiro, facilita muito a entrada dele, o trânsito dele aí nos bastidores das emissoras eu de rádio. pergunto a você, se um cara vem aqui para a rádio trazendo um patrocínio próprio dele, como é que eu vou mandar nele? Pois é, tem esse problema também. E isso acontece muito. É a mesma coisa que a Fórmula 1. O fulano é um excepcional piloto, por isso foi contratado. O cacete, é porque ele levou 500 patrocínios. Tem um deles lá que entrou agora, inclusive se responsabilizou. Cada vez que ele bateu o carro, ele paga para arrumar. Verdade. Sabe? Em rádio é assim, tem gente que faz o que quer porque leva patrocinador. Isso aí é um caso muito comum aí nos bastidores das emissoras de rádio, João. Você quer rodar primeiro o áudio do José Paulo de Andrade ou quer primeiro colocar o que foi? Eu acho melhor você colocar primeiro o que foi. Então vamos lá. No último sábado, o programa Memória, brilhantemente comandado pelo Milton Parron, apresentou um especial sobre o José Paulo de Andrade dentro de uma série sobre os 80 anos da Rádio Bandeirantes. E foi um programa inédito, com uma entrevista recente feita pelo Milton Parron, e foram esmiuçados vários aspectos da carreira aí desse excelente apresentador, o José Paulo de Andrade, que está na Rádio Bandeirantes até hoje. E numa determinada pergunta, num determinado trecho, o Parron perguntou ao Zé Paulo sobre a questão, como ele via hoje o rádio, em especial a Rádio Bandeirantes. Então eu queria que agora você pode soltar e depois a gente comenta. Tá, peraí que eu vou soltar aqui. Sim. Quanto tri? João Alves, o operador de áudio mais rápido. Qual a sua avaliação sobre a evolução do rádio, especificamente o da Bandeirantes? Você sabe que eu sou muito sincero, né? Eu não estou satisfeito com muitas coisas do rádio atual, né? E aqui da Bandeirantes, que é onde eu atuo. Eu acho que o rádio está perdendo seu espaço. Sabe, se não perdeu para a televisão quando ela surgiu em 50... ele está sendo devorado aí pelas novas mídias. Por uma questão tecnológica, é possível recuperar ou não tem nada a ver? Eu acho que sim, eu acho que precisa ser urgente isso. Precisa ser urgente. Eu ouvi uma das gravações que você mandou do Amorim Filho entrevistando Madre Teresa no aeroporto de Congonhas, né? Uma das preciosidades que nós temos no nosso Cedon, tão bem cuidado por você. E aí eu fiz um comentário, naquela época nós tínhamos setoristas em vários lugares. Verdade. Hoje a realidade do rádio não permite mais isso. Parron, quando eu lembro, e era o caso da Pan-Americana, que sempre, a Jovem Pan depois, que sempre foi a nossa concorrente direta, até no espectro de ouvintes, nós tínhamos setorista na prefeitura, no governo do estado, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, no Copom, no aeroporto de Congonhas, depois de Cumbica. Imagine se isso seria possível hoje com as verbas publicitárias destinadas ao rádio. Infelizmente, nós temos de admitir isso. Houve uma involução do veículo. E com a pulverização, com tantas emissoras, ficou difícil manter aquelas que eram realmente as grandes emissoras de São Paulo. Ficou difícil isso. Então, quando eu falo muitas vezes, já tentaram me interpretar, mas eu não vou dar a minha interpretação, que a Bandeirantes, quando era a Bandeirantes, eu quero dizer mais ou menos isso aí. Era a emissora que contava para o ouvinte, como a Jovem Pan contava. Na época tinha Eldorado, que tinha uma audiência menor, mas sempre respeitada no jornalismo, né? Depois veio a Excelsior, CBN, né? E parou por aí. Hoje não há mais condições de fazer um grande investimento para uma equipe de jornalismo de rádio. Infelizmente, se não dividir esses custos com TV ou com outras mídias, as outras mídias ainda, por serem provadas, não vai ser possível mais ao rádio continuar como já foi. Então nós evoluímos isso. Rodney. Pois é, então o Zé Paulo de Andrade explicando uma frase que é muito citada em redes sociais por antigos ouvintes e profissionais da Rádio Bandeirantes, né? Então o Zé Paulo de Andrade sempre fala isso no ar, a Bandeirantes quando era Bandeirantes. Só que então agora finalmente ele deu o sentido dessa frase, porque muita gente acha que ele está reclamando de algum tipo de decisão da diretoria, não é. Que a Rádio Bandeirantes tem tomado aí nos últimos anos, mas na verdade ele se refere a uma época em que a verba publicitária para o rádio era muito grande, e vocês devem lembrar, vocês pegaram essa época, a Bandeirantes tinha gente, e outras emissoras também, ele citou a própria Jovem Pan,
tinha setoristas em tudo quanto era lugar. Sim, então sim, aqui em claro. São Paulo você tinha setorista em Congonhas, setorista em Cumbica, um camarada lá na Assembleia Legislativa, outro camarada na Câmara Municipal, na Polícia Civil, enfim. A Bandeirantes tinha essa rede de setoristas espalhadas pela cidade. E hoje isso não é mais possível devido à questão de custo. Eu acho o seguinte, Rodney, a grande realidade é a seguinte, a Globo leva quase tudo. Quase tudo. Se de 100% da verba, a Globo deve levar 80%, e o resto é para dividir entre todos. E agora, com a chegada da internet, né, ela pegou ela abocanhou uma fatia maior, né, infelizmente. Por exemplo, eu estou aqui com o tuninho ligado aqui, né, no pessoal da Rádio Antena 8. Enquanto está rolando aqui a programação, tem um comercial aqui de uma empresa chamada Next. Então, por exemplo, esses aplicativos, o Uber, o Tunin, o YouTube, eles têm publicidade, eles acabam abocanhando essa fatia de publicidade que antigamente era do rádio. E sem dinheiro não há como você investir, né? Por isso é que, claro, existe também muita burrice administrativa, existe muita falta de visão dos empresários. Eu acho que também falta uma iniciativa de se tentar recuperar esse terreno perdido. Eu não sei, eu não vejo, eu gostaria, se tiver alguém da área publicitária nos ouvindo, que pudesse contar pra gente como é que as emissoras de rádio têm procurado reagir a esse tipo de coisa, mas eu acho que falta isso, falta tentar trazer essa grana de volta pro rádio. Eu acho o seguinte, você está aí sintonizado na Antena 8 também. Sim. Ouvindo a Antena 8. Sim. O futuro de todos nós é a rádio via internet. Sim. Você abaixa o custo, a Antena 8 e nós somos ouvidos no mundo inteiro. Sim. Você tem ouvintes seus e que agora conhecem também a Antena 8 na Itália. Desculpe, eu me esqueci o nome dele, mas é o nosso ouvinte assíduo na Itália. O Liberato, nós temos ouvintes. Nós temos ouvintes no Japão, na França, na Inglaterra, em todos os lugares do mundo. Então, é aquela velha história. Antena 8 é uma grande rádio, então tem que falar que, olha, você não está satisfeito com a nossa programação, não gosta, não é o seu estilo, ouça Antena 8. Claro. Entra lá, põe Antena 8. E só para continuar exemplificando aqui, tem aqui um bannerzinho do Tunin, aí ele tem a pergunta, por que mostramos anúncios? Anúncios ajudam o Tunin a transmitir as rádios que você está ouvindo sem que você pague nada. Aí tem aqui uma explicação para desejar remover, mas de qualquer forma é isso. Eu acho que esse anunciante, em vez de estar... Por que ele não está... Por que ele não anuncia na rádio? Ele poderia estar também junto na emissora de rádio. Poderia estar aqui na Showtime, poderia estar na Antena 8, poderia estar na Bandeirantes, Olha, eu acho o seguinte, se ele estivesse, vamos falar de rádio, como diz o nosso amigo, rádio de terra, tá? Aquele que era da Jovem Pan, como é que é o nome dele? O que fez muito tempo, que é filho daquele fisioterapeuta que está nos Estados Unidos, ele chama de rádio de terra. Isso. A rádio de terra, você pega a 8, por exemplo, como rádio de terra, ela pega o litoral norte. Agora, quando você entra no aplicativo, o mundo inteiro está vendo o seu comercial. Portanto, para eles é mais útil pagar menos para colocar muito menos e ter uma visibilidade muito maior. Claro. Claro. Eu acho que é isso. Mas só que aí que está, só um item dessa cadeia. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Showtime, a Rádio 8 e o Tunin. Só que pelo menos só um deles, um elo dessa cadeia está levando Exatamente, vantagem. Só quem leva é o Tunin. Então por isso que de repente hoje a gente liga o rádio e ouve o Zé Paulo falar, a Bandeirantes quando era Bandeirantes. Mas nesse caso é justamente por causa da questão das verbas publicitárias. As verbas publicitárias faziam com que a Bandeirantes fosse uma rádio que colocasse gente em tudo quanto é lugar. Olha, fazia até, com que o scratch do rádio viajasse esse país todo para fazer as transmissões das partidas de futebol onde quer que elas acontecessem, Manaus, Brasília, Caraguatatuba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim. Então, hoje isso não tem mais. Eu tô batendo nessa tecla aqui há muito tempo. O Rádio Esportivo de São Paulo não está mais viajando. Palmeiras não mesmo. Foi para Bolívia, foi para o Uruguai e não tinha ninguém de rádio lá. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando o Fábio,
começou o seu projeto de montar uma rádio no Litoral Norte, era chamado de Visionário, de Louco, de Aba 4. E hoje, a 8 é um sucesso. Às 18 horas nós temos um jornal aqui, eles têm esporte lá. Então, é essa diversidade que dá certo. Quem não gostar do jornal aqui, põe na 8 e vai ouvir sobre esportes. Claro, ué. Sabe, sintoniza a 8 FM, Caraguatatuba, vai ouvir esportes pela internet lá na 8 FM, com um belo som, com belos apresentadores. O ouvinte pode ouvir a rádio que ele quiser. Ele pode ouvir a que ele quiser, desde que seja Showtime e a 8 FM. Claro. Pode fazer aquele zap, né? Não sei, que tem gente que consegue ouvir internet no carro, né? Então faz aquele zap, né? Coloca 20 minutos na Showtime, 20 minutos na Antena 8, dá pra fazer isso. Bom, já que nós estamos em sintonia com a 8 e daqui a pouco ela volta à programação normal dela, por favor, a audiência do AM na Grande São Paulo. Pois é, então nós tivemos aí a divulgação de mais um levantamento referente ao trimestre de fevereiro, março e abril, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. A única grande novidade é que a Rádio Bandeirantes apresentou uma queda significativa nos seus índices, então a Record AM 1000 kHz é a quarta colocada nessa tabela. Então, a Globo em primeiro, Capital em segundo, a Jovem Pan em terceiro, a Record agora em quarto e a Jovem Pan na quinta colocação. Isso me permite falar um pouquinho sobre a programação da Rádio Record, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Ela não roda, melhor dizendo, 24 horas por dia da programação da Igreja Universal. Ela faz um vitrolão durante a maior parte do tempo. Outro dia eu estava ouvindo na parte da tarde um programa chamado Clássicos da Record. Estava tocando James Brown, tocou Vanderlei Cardoso, acho que em uma rádio aí atualmente toca Vanderlei Cardoso. Em que lugar ela está? Que lugar ela está? 1000 kHz. Não. A posição... desculpa, está na quarta colocação do ranking da audiência do AM. Isso quer dizer o seguinte, o ouvinte não está querendo saber de muita conversa em rádio, ele quer ouvir música. Sim. Concordo. Uma parcela grande dos ouvintes, então, está achando isso, né, essa questão de música na Record. Tem até eu não sei, a Rádio Record tem um boletim jornalístico gravado, eu não sei quem é que produz, eu não sei se é feita pela Universal, não sei se é feita pelos próprios profissionais da Rádio Record, só que ele roda de hora em hora, mas é reprise, então aí já não seria legal fazer uma coisa atualizada aí de hora em hora, mas de qualquer forma, na parte da manhã tem um programa do Léo Miranda, ele já foi ex-narrador esportivo e hoje comanda esse horário da parte da manhã na Record. Então a Record, sem grandes alardes, sem grandes investimentos, está aí entre as 4 primeiras emissoras, as 4 mais ouvidas emissoras do AM da Grande São Paulo. Então realmente é uma marca muito importante aí para essa emissora, e espera-se que esse resultado faça com que os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus passem a investir mais na Rádio Record, assim como eles já fazem com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, que também está sob administração da Igreja Universal do Reino de Deus, e a Rádio Guaíba liga aí no segmento com a Rádio Gaúcha. Deixa eu te informar, a Antena 8, a partir de agora, estava conosco desde as 9, volta à sua programação normal. Um grande abraço aos ouvintes da 8 FM, um grande abraço ao Fábio e até segunda-feira, quando estarão conosco novamente. Pode continuar, Rodney, por favor. Então, esse é o registro, né? A Rádio Record, hoje aí, sem grandes investimentos, sem até grande orçamento. Também não tem anúncio, né? Mas de qualquer forma, ela está aí fazendo um estrago aí na audiência, colocando a Bandeirantes para trás. Eu acho até que isso não incomoda muito, a audiência do AM nem incomoda muito a Rádio Bandeirantes, porque hoje ela tem uma boa penetração no FM, nos 90,9. A gente citou aqui na semana passada, ela tem 50 mil, quase 50 mil ouvintes por minuto. Ela não está preocupada, uma marca muito expressiva, né? Bom, Justiça obriga a Rádio Tupi a pagar os salários atrasados, Pois é, deu no site do Sidney Rezende. A Justiça do Trabalho determinou que a Rádio Tupi do Rio de Janeiro faça o pagamento dos salários atrasados dos funcionários, segundo informou o Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro. Eu vou informar aqui, vou transcrever aqui o texto do Sindicato dos Radialistas. A decisão é resultado da ação civil pública movida pelo nosso sindicato, o Sindicato dos Radialistas, ainda em 2016, referente aos salários até dezembro, que estavam atrasados há pelo menos 6 meses, chegando a mais de 15 meses para alguns trabalhadores.
escreveu em nota. Passado meses em luta, a Justiça do Trabalho determinou que o pagamento dos salários atrasados dos funcionários da Rádio Tupi sejam executados pela empresa. A decisão é resultado da ação civil pública movida pelo nosso sindicato ainda em 2016, referente aos salários até dezembro, que estavam atrasados em pelo menos 6 meses. Então, de qualquer forma, está aí. A Justiça deu o ganho de causa aos trabalhadores. Agora eu quero ver como é que a Rádio Tupi vai arrumar dinheiro para pagar toda essa gente. A gente está vendo aí que realmente a quantia, a gente não tem um cálculo exato, mas pelas informações aqui a gente imagina que é muito dinheiro para pagar. Olha, mas tem o seguinte, em casos como esse, o magistrado pode desconsiderar a personalidade jurídica e entrar nos bens pessoais dos controladores da emissora, viu? Eles podem desconsiderar a personalidade jurídica e penhorar casa, carro ou qualquer outra coisa. A justiça pode fazer isso. O juiz desconsidera a personalidade jurídica e parte nos bens pessoais dos administradores. Mas ainda assim é uma briga que vai longe, né? Até chegar a essa instância, até chegar a essa decisão, né? Vai ser uma batalha que vai demorar muito. Não, né? Nós temos o exemplo da Rádio Tupi de São Paulo, que foi comprada, da TV Tupi, que foi comprada pelo Silvio Santos, da Rádio Tupi que acabou, da Rádio Difusora que acabou, e tem muita gente que até hoje não recebeu absolutamente nada. Aliás, João, você me dá gancho para fazer uma pergunta. Onde estão os arquivos de áudio da Super Rádio Tupi 1040 aqui em São Paulo? Eu acho que não existem. Um monte de coisas a respeito. Eu creio que não existem mais. Eu também já ouvi dizer que esses arquivos foram sumariamente apagados, mas eu espero que não. Eu espero que eles existam, que eles estejam em algum lugar. Eu imagino que com a distância do tempo eles não estejam em bom estado de conservação. Mas fica a pergunta, onde estão os arquivos da Super Rádio? Flávio Ascar. Ô, João, olha, Rodney, eu não sei se existem, estão enfiados em algum lugar aí, todo mofado. Vai saber. Assim como a novela Beto Rockefeller, não tem mais. Existe 1 ou 2 arquivos só, porque os outros foram apagados, porque eles reaproveitavam a fita, não tinham dinheiro. Me disse Dárcio Arruda que da difusora não existe mais nada. Ele salvou, e tem com ele, o de uma programação de um dia que por acaso ele levou para casa dele, e a única coisa que existe da Rádio Difusora. Não sobrou nada, né? O dia 9 de setembro, é isso, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Esses arquivos estão disponíveis na internet, mas tirando esse dia... Acabou. Não tem nada. Não tem mais não tem memória. Não, o Brasil não tem memória. Não tem memória. Final. A Globo pegou fogo e disse que apagou muita coisa. A Record pegou fogo e apagou muita coisa. A Tupi faliu e, como diz o Flávio aqui, se gravavam fitas em cima, programa em cima de programa, programa em cima de programa. Não tinha dinheiro para comprar fita nova. O Carlos Brickman conta aqui que de certa feita foram entrevistar ele pediu uma fita lá quando ele era diretor de jornalismo da Bandeirantes. Isso. E trouxeram para ele, falou, porra, mas isso aqui tá tudo preto e branco, não dá para ver nada. Ele falou, não, é que nós gravamos em cima porque não tinha mais fita para gravar e foi gravado em cima. Quer dizer, não tem cabimento, né? Quero mandar um grande abraço aqui pro Miguel Magrini, lá de Mogi das Cruzes. Um abraço, Miguel. Ouvindo, para Michele, para a mulher do Miguel, a Elisa, obrigado pela audiência. Aquela casa horrorosa dele. Você sabia que o Flávio morre de inveja da casa do Miguel, né? Por quê? Isso não é da sua época uma série chamada Vegas, não é aquela... Claro que é. Não, Vegas não é essa do que tinha clube, não, era de um detetive particular. É essa mesmo, a Robert Ulrich. Exatamente. Isso. Você se lembra como era a casa dele, que ele entrava com o carro na sala dele? Lembro. É o mesmo esquema. O Michel entra também com o carro, a garagem na sala dele, a mesma coisa. Maravilha. E do lado tem uma piscina, aonde você entra com o carro, tem uma cozinha, tem um forno, tem fogão de lenha, tem um forno a lenha. Rodrigo do céu, é um desespero aquela casa, velho. Dá até nervoso. Dá até ódio dele, mas a gente mora de inverno. Rodney, Zorionara tá viva? Tá viva. Tá sim. Posso falar só uma coisinha antes da Zorionara? O Marcelo Silva mandou um link aqui muito interessante que até exemplifica aquilo que a gente falou no bloco anterior. Então, só a CBN Goiânia envia profissional para a cobertura de jogos do Atlético Goianiense e Goiás no Campeonato Brasileiro. Está aqui no site do Álvaro Maia, ok? No primeiro jogo do Vila Nova fora de casa, na estreia da Série B no último sábado em Varginha, nenhuma emissora de Goiânia enviou profissional para cobrir a partida. Para a estreia do Atlético, que foi em Curitiba na última segunda-feira, o Atlético levou uma ataca da equipe local,
Somente a CBN Goiânia foi a única rádio que enviou repórter para a cobertura dos jogos no local. O repórter Alex Rodrigues esteve presente no Couto Pereira e estará no Dorival de Brito. E a equipe esportiva da Rádio 730, que é uma das maiores lá da emissora, da região, melhor dizendo, não deve viajar mais, pois, segundo o diretor-geral da Planejar Publicidade, empresa que terceiriza o esporte da 730, Nivaldo Carvalho, ficou inviável a cobertura, uma vez que o repórter só pode entrevistar os jogadores no final do jogo. Além disso, as outras grandes rádios também não estão fazendo mais viagens. De acordo com o Nivaldo, a equipe da 730 só volta a viajar quando os clubes mudarem essas regras impostas pela CBF. A emissora transmitia até o ano passado a maioria dos jogos dos times goianos no Campeonato Brasileiro fora de casa com o repórter no local. Nesse caso aqui da 730, eu já acho um pouquinho de exagero, porque assim, o fim de jogo é uma parte especial da transmissão, onde o repórter pode trabalhar. Eu acho que essas regras, essas determinações da CBF estão sendo usadas como uma desculpa para encobrir talvez uma falta de planejamento estratégico aí, falta de verba também, meu caro João Alckmin. Bom, vamos lá, fala de Zora Ionara aí. Pois é, Zora Ionara está viva. Se eu não me engano, eu até acho que anotei que isso aqui, ela nasceu, eu não tenho aqui a data onde ela nasceu. Mas de qualquer forma, eu acho que, se eu não me engano, ela nasceu em 1937, mas é uma notícia aqui do Rádio de Verdade. A radioatriz e astróloga Zora Ionara foi demitida da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Informações de bastidores da Rua do Russell dão conta de que Aldenora Santos e o sonoplasta Toninho Malvadeza poderão seguir o mesmo caminho. Aldenora, inclusive, está passando as férias em Fortaleza e ambos vão retornar às ligações do Rádio de Verdade. Mas, de qualquer forma, a notícia é essa. A Zora Ionara, então, está fora da Rádio Globo do Rio. O nome dela, sabe qual é o nome dela? Verdadeiro? Creuza Gramacho Carosella. Ela iniciou a carreira ainda jovem em rádios do Espírito Santo, produzindo programas e participando de radionovelas como Minha Vida é Assim. Após cursar astrologia, começou-se a apresentar-se no rádio como astróloga e o sucesso chegou quando começou a trabalhar na Rede Globo. Mentira, isso aqui é uma mentira. Esse dado aqui da Wikipedia é uma mentira, porque ela já era sucesso aqui em São Paulo quando ela trabalhou com Silvio Santos. Sim. Verdade. E aí depois, posteriormente, passou a ter um quadro no show do Antônio Carlos, onde informava os ouvintes sobre astrologia e autoajuda. Em 2012 ela foi citada na letra do samba enredo da Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz, que homenageava esse programa de rádio. Mas, de qualquer forma, aí muito se fala do qual será o destino da Zora Ionara. Será que ela pode ir para o show do Antônio Carlos, que vai estrear na Rádio Tupi agora no dia 29 de maio? Não sei, isso é um ponto de interrogação que está no ar. Muita gente torce para isso, mas precisa ver se o Antônio Carlos vai ter verba, né? Porque ele já pegou um monte de gente que era da sua equipe na Rádio Globo. Diga, João. Sabe o que eu não consigo entender? Talvez você e o Flávio, que são inteligentes, possam me explicar. Sim. Se ela é uma astróloga, sabe o futuro, como é que ela não previu a demissão dela e não previu para onde ela vai ainda? Mas porque assim, acho que ela porque eu assim, imagino que astrólogo não é sinônimo de vidente. Talvez pode ser por isso. Não, mas o astrólogo dá lá, olha, hoje é um dia bom para João, quem... É dito, cala a boca. João, não, Casa de Ferreira, espeto de pau, você sabe disso, né? Mas infelizmente... Aí o cara de muitos comentários lá Aí o cara abre o jornal e diz, você que nasceu entre 19 de maio e 23, você vai fazer uma viagem maravilhosa, vai viajar de navio de Abacuata, e o cara está na cadeia condenado a 30 anos de prisão. Quer dizer, talvez ele faça uma viagem daqui para Presidente Venceslau. João, aliás, esse comentário, né, esse tipo de comentário foi muito visto lá no fórum do site Rádio de Verdade, né, que tem uma comunidade lá no Facebook, então muita gente citou isso. Por que ela não previu a própria demissão da Rádio Globo, aliás? Pois é. Agora, o que tem a Adriana Galisteu? Vai ter programa, é? Vai voltar ao rádio. A Adriana Galisteu vai comandar um novo programa de rádio. Ela está confirmadíssima para o Papo de Almoço, às quartas-feiras na Rádio Globo. Ela anunciou a novidade no seu Instagram. Então, a Adriana Galisteu volta ao rádio aí depois de muito tempo, né? Porque ela apresentou um programa que é ao ar todos os domingos na Jovem Pan, chamado Torpedo. Na verdade, quem apresentava era o Luciano Huck. Isso. O tão falado atualmente Luciano Huck, mas quando ele tinha gravação, isso aí foi em final de 99, começo e meados de 2000, né? Só que assim, como às vezes ele não aparecia lá na Jovem Pan, devido a algum tipo de compromisso, a Galisteu ia substituí-lo. Isso Então, mesmo. de qualquer forma, agora ela está de volta, vai comandar esse Papo de Almoço todas as quartas-feiras.
e ela esteve no Torpedo durante 3 anos, então ela volta ao rádio, então vamos ver aí como é que vai ser o desempenho da Galisteu no ar. Ô, Rodney, eu estou vendo aqui a data de nascimento de Zóia Ionara, está dizendo 1º de novembro de 1960. 60? É. Que é isso? Eu acho que está errado, lógico, né? Não, tá aqui, tá dizendo nascimento, 1º de novembro de 1960. Eu acho que não, lógico, né? Mas. Não tem jeito. Não tem como. Ela tem 56 anos, não é possível. Não faz sentido, não. Isso ela tem de rádio. Tá, tem de rádio. rádio. Tem muito mais de rádio. Bom, vamos lá. Nova programação da Tupi, Rio de Janeiro. Então, ainda segundo informações do Rádio de Verdade, na última segunda-feira, o Wagner Menezes anunciou a nova programação da Super Rádio Tupi, que vai estrear no dia 29 de maio, uma data muito maravilhosa. Eu acho que é um bom dia para estreias. E o anúncio foi feito no programa Giro Esportivo. Então, a grade da manhã vai ficar da seguinte forma. Das 4 às 6 da manhã, o show do Mário Belisário. Das 6 às 8 da manhã, o show do Antônio Carlos, que vai estrear. Das 8 às 9h30, o show do Clóvis Monteiro, aquele que a gente colocou áudio aqui na semana passada, dizendo que estava precisando de um abraço, porque está muito triste, porque ele fazia o horário das 6 às 9, né? Então vai perder grande parte do seu programa e vai entrar das 8 às 9h30. Aí das 9h30 às 11 é o Fala Garotinho, o Antônio Garotinho, que tem lá um programa. Aliás, tem uma polêmica aí, porque o pessoal tá dizendo que é propaganda eleitoral antecipada. Eu particularmente acho que é, mas eu também acho. Vamos ver como é que a justiça vai lidar com esse caso. E depois das 11 ao meio-dia, programa Francisco Barbosa. Então essa será a programação da Rádio Tupi na parte das manhãs, no próximo dia 29 de maio, repetindo uma data muito legal para estreias, nascimentos e etc. Olha, eu não sei, eu me lembro do que dizia Caion Gadia, o Flávio sabe disso, e na própria, eu não me lembro muito bem na Rádio Cidade, mas na Estéreo Vale foi, o Paulo instituiu isso. O importante era o nome da rádio, não do apresentador. Esse negócio, show do Mário Belisário, show do Antônio Carlos. Não, nada você disso. dá força pro apresentador e a rádio fica num segundo plano. Depois reclama. João, tudo bem, o respeito ao Caion Gadia, um cara de excelente, que a gente tem que reverenciar bastante, fez muito pelo rádio, mas se a gente pegar pela história recente, talvez até na época em que ele fez, que ele trabalhou no rádio, fizesse algum sentido, mas nos últimos tempos a Rádio Globo tentou fazer isso aqui em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, e não deu certo. Vocês lembram que ela abriu mão lá no Rio de Janeiro do Haroldo de Andrade, abriu mão de outros, aqui em São Paulo, abriu mão de outros comunicadores, quer dizer, não correu mais atrás de Eli Correia, entre outros, justamente por causa disso. Não deu muito certo, não deu o resultado esperado. Eu imaginava que fosse um sucesso maior. Mas aqui em São Paulo, a Globo tem a Rádio Capital nos seus calcanhares, apesar da Globo ser líder, mas ela nunca foi uma líder em conteste aqui em São Paulo nos últimos anos, e no Rio de Janeiro ela acabou perdendo espaço para a Super Rádio Tupi. Bom, agora nova rádio, Globo poderá estrear em 5 de junho. Essa é a nova data. Nova data, tá mudando também, que eu vou te contar, hein? Vamos lá, informações do Tudo Rádio. O projeto que vai reformular por completo a grade gerida do Sistema Globo de Rádio vai estrear então no dia 5. Segundo informações que ainda são extraoficiais, o projeto será lançado no dia 5 de junho, novidade que será acompanhada no dial pelos ouvintes de São Paulo, Rio de Janeiro, para as praças que contam com afiliadas da Rádio Globo. No mesmo dia será lançada a FM da marca na capital paulista, e é uma frequência que ainda é tratada em sigilo, mas a ida para o dial FM já está confirmada, ou seja, a capital paulista terá a Rádio Globo em uma das 40 frequências que atingem a Grande São Paulo. A estação mais ventilada é o 94,1. Aqui eu abro um parênteses. A informação que eu tive na última quarta-feira, que eu fui num determinado lugar aí, e estava conversando, aí uma informação que eu recebi aqui. A Rádio Globo quer comprar do José de Abreu e da Renata, a frequência dos 94,1. A Rádio Globo não quer alugar, ela quer comprar. E eu acho até que a Rádio Globo faz muito bem, porque de repente dá a louca no Zé e na Renata, eles deixam de alugar a frequência, e aí depois a Globo fica a ver navios. Então, de qualquer forma, eu acho que é uma decisão sensata. Então, isso aí é uma informação que eu recebi na última quarta-feira. Então, de qualquer forma, é isso. O lançamento está marcado para o dia 5 de junho, em FM, muito provavelmente em 94,1,
Existe uma outra possibilidade também, mas essa não foi divulgada amplamente, então vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos, Flávio. João. José Silvério. José Silvério deu uma entrevista excelente agora na última terça-feira para o programa Bola da Vez, um programa que passa nos canais de ESPN e traz personalidades aí da área esportiva. E atualmente ele é apresentado pelo João Carlos Albuquerque e conta com outros 2 entrevistados que fazem perguntas aí à personalidade de destaque na semana. O José Silvério, então, participou do programa, um programa excelente, que pelo menos fez uma revelação que eu particularmente não conhecia, e olha que eu acompanho o José Silvério desde 1983, já acompanhei muitas entrevistas dele, é um cara que já tirei foto com ele também, mas em determinado momento da carreira dele, ele trabalhou no Rio de Janeiro, e ele atuava como narrador esportivo, ele fazia transmissões esportivas para a Rádio Tupi aqui de São Paulo, 1040, diretamente do Rio, mas ao mesmo tempo ele era vendedor, ele vendia tinta, estêncil, e depois em outro momento da vida dele ele trabalhou como vendedor de livros. Naquela época, nos anos 70, e eu achei até parte dos anos 80 era muito comum, né? Sim. Lá em casa batia a porta lá, vendedor de enciclopédia, etc. Enciclopédia Barça. Uma vez a minha mãe comprou a enciclopédia brasileira, mas ela comprou porque ela ficou com dó da vendedora e ela acabou comprando. Eu nunca usei, acho que a gente até depois, quando eu casei, a gente depois doou aqui para a biblioteca aqui da escola. Mas de qualquer forma, o Zé Silvério trabalhou então com vendas, e é um aspecto que praticamente ele não fala da carreira dele, né? Não porque ele não queira, mas talvez porque ele nunca foi perguntado. Mas é bacana saber que o Zé Silvério também... E motorista particular você põe aqui, né? Hã? Você põe aqui que além de ser motorista particular Isso, também. ele foi motorista particular de um dos donos da empresa para a qual ele trabalhou. Então também ele foi motorista particular. E aí uma coisa que faltou explorar, porque assim, o Zé Silvério, a biografia dele conta que no Rio de Janeiro ele foi narrador da Rádio Continental. Então faltou explorar um pouquinho esse aspecto. Por que as coisas não deram certo? Eu imagino até que não deram certo no rádio lá, e aí ele acabou tendo que se virar com outras atividades para manter a si mesmo e a sua família. E ele com o Fausto Silva, hein? O Fausto Silva ele deu uma declaração muito interessante, porque aqui na Jovem Pan, você sabe, né, a Jovem Pan, o titular era o Osmar Santos, Sim. E era um estilo de narração totalmente diferente, mais irreverente, tinha muita brincadeira. E o Silvério é mais sério, ele diz que ele não gosta que avacalhem a transmissão dele. Então ele teve muitos problemas com o Fausto Silva enquanto repórter justamente por isso, porque o Faustão era um profissional que ele era mais descontraído, mais fazia piadas no ar, e o Silvério não gostava. E, só voltando a esse período do Rio de Janeiro, no Silvério, então, ele fazia as transmissões das partidas do Campeonato Carioca aqui em São Paulo. Não sei se vocês lembram, na metade dos anos 70, a loteria esportiva estava em alta, né? Então todo mundo jogava, todo mundo apostava aí na loteria esportiva, e as emissoras de rádio prestavam esse serviço aí de transmitir os jogos, e as pessoas ficavam ligadas aí para saber qual é o resultado do jogo. E o Silvério então fazia as transmissões das principais partidas do Campeonato Carioca, elas vinham aqui para São Paulo, e nisso o pessoal da Jovem Pan estava precisando de um locutor, Osmar Santos, seu Tuta, passaram a ouvir gravações do José Silvério e o trouxeram aqui para São Paulo. A partir de então a carreira dele deslanchou. Em outubro de 1977, faltou perguntar isso, né? Como é que foi outubro de 1977, quando o Osmar saiu para a Rádio Globo e o Silvério passou a ser o narrador titular da emissora. Então, faltou explorar essa parte. Como é que foram os bastidores daquela mudança toda? Então, está fazendo 40 anos agora, nesse outubro de 1977. Então, mas de qualquer forma está aí. Eu coloquei no blog um vídeo da entrevista, quem quiser assistir pode acessar radioamantes.wordpress.com, e eu recomendo. Olha, me diga uma coisa, quantos anos está o Silvério hoje, você sabe? 70 e poucos, viu? E o Osmar Santos? O Osmar Santos deve estar com uns 60 e poucos também. Essas datas, infelizmente, eu não tenho aqui de cabeça. Eu deveria ter, mas eu não tenho. Mas de qualquer forma, o Osmar já deve estar com pouco mais de 60 anos e o Silvério já está com seus 70 já. E amanhã a Band News comemora 12 anos. Pois é, dia 20 de maio, né? Então a Rádio Band News está comemorando seus 12 anos, e eles vão fazer um evento aí no Parque Vila Lobos aqui em São Paulo, para congregar ouvintes. Uma coisa que me chama a atenção foi isso. Quando a Rádio Bandeirantes fez 80 anos, não teve nenhum tipo de evento,
quando a Bandeirantes, TV Bandeirantes, fez aniversário no último sábado, também não teve qualquer outro tipo de evento, mas a Band News vai pelo menos ter esse rendezvous aí para reunir o pessoal, os ouvintes e os apresentadores. Eu acho isso muito estranho, então também acho que isso diz muito, dentre as rádios, qual é a menina dos olhos do Grupo Bandeirantes. Ô, Rodney. Oi. Já Silvério está com 71 anos. Obrigado, Flávio. E o Osmar está com 67. 77? 60, 67. Isso, ele é de 49. Olha, obrigado. eu quero Então, informar. obrigado aí pelas informações. Tudo tirado da internet, tá? Para depois não dizerem qualquer coisa. É assim, eu deveria ter esses dados na cabeça, mas infelizmente eu não tenho, já tô numa idade que infelizmente já não dá para guardar mais muita coisa. E a gente tá aqui para fazer tudo junto. Vamos lá. Eu queria ser um PVC, né? Um PVC que sabe o nome do jogador, o peso, a altura, o tipo de sunga que ele usa. Não, brincadeira, PVC é uma experiência profissional, mas só para exemplificar, que tem gente que passa informações sobre jogador de futebol, sabe tudo sobre a vida. Eu gostaria de ser assim, mas infelizmente não sou. Nem eu. Eu trafego por outra área. Olha, eu quero dizer que eu acabei de receber aqui um e-mail. Engelbert Humperdinck estão lançando um novo álbum de Humperdinck com as regravações de Release Me, There's Guns My Everything, The Let's Waltz, Spanish Eyes, Les Bicyclettes de Belgique, Can't Take My Eyes Off You, My Word, There's a Kind of a Hush, Ma Chérie Amour, Love Letters, Stand By Me, Don't Out Call It Goodbye, e são dois CDs, mais os encartes, tudo mais aqui, vão ter tudo isso. Então quem quiser, gosto muito de Engelbert Humperdinck, e quem quiser tem comemorando os 50 anos de Release Me, tá? Muito 50 anos de Release. Mais alguma coisa? Não, João, essas foram as notícias da semana no Meio Rádio. Eu quero deixar então o convite para todo mundo acessar o radioamantes.wordpress.com. Lá você tem as edições anteriores do Rádio Amantes no ar, você tem outras notícias, algumas notícias que a gente comenta aqui também. E de qualquer forma é aquilo que a gente falou na abertura do programa, tá? A gente cita todo mundo, se de repente passar a batida, me desculpem, não é intencional, mas quero agradecer então o pessoal do Tudo Rádio, do Bastidores do Rádio, o Adriano Barbiero. Aliás, o Altieri já saiu da UTI, tá para ter alta, a voz dele está intacta, está saindo daquela situação difícil da pneumonia. Também quero agradecer o Sérgio Solon do Rádio de Verdade e o Anderson Chene, que são pessoas que fazem uma cobertura muito diferenciada e de qualidade sobre o rádio. Grande abraço para você. Abraço, até sexta-feira, Rodney Brocanelli. Grande fim de semana, querido. Tchau, outro querido. Olha,